respirando fundo. Bem-vindos a mais uma noite de reunião aberta. Agradecidos primeiramente a Deus, a Maria, nossa mãe, pela intercessão deste trabalho, a Miguel Arcanjo pela proteção, sempre apoio e guia, a Jesus, nosso querido mestre, representando todos os mestres que passam por aqui em uma reunião aberta. Agradecer também ao ser de todas as dimensões, guias, que nos permitem chegar até essa noite e formarmos essa egrégora. Lembrando que este trabalho de hoje é feito pelas perguntas. Que possamos nos permitir perguntar e ouvir as respostas da espiritualidade como forma de expansão de consciência, de cura, de quebra de crenças, de libertação. Que possamos, ao sentir a energia de hoje, clarear um pouco o pensamento, expandir por todos os lugares que possamos chegar. Que seja um instrumento de reforma íntima. Vamos iniciar essa noite com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, recebendo que se recebe, perdoando que se é perdoado, desencarnando que se vive para a vida eterna. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Eu vi um post que falava: mulher, você não é a salvadora do seu marido. Falava muitas coisas e aí uma das coisas que me chamou a atenção é tipo, você é um espelho que pode ser um instrumento de auxiliá-lo na cura, nas dores dele, que ele vê em você. E eu fiquei assim, essa publicação estava como mulher, mas não é uma via de mão dupla, inclusive do marido, tipo, de a gente ver as nossas dores nele, porque a gente escolhe, né, pra estar junto, não é uma coisa que veio de pai e mãe. É que essa é uma via de mão dupla, mas é uma mensagem para que, na verdade, para o entendimento da mulher, porque muitas mulheres têm esse pensamento, pela sensibilidade que o perfil feminino tem esse entendimento de que
que tem que salvar o marido, porque sabe tudo. Então, isso é para entender que esses desafios que vêm é importante para o cuidado de si, para o cuidar de si. Por mais doido que pareça, porque senão a mulher vira muitas vezes a general dos filhos e principalmente do marido. Então se torna uma militante, se torna uma comandante. Então esse atentar-se a isso, tipo, eu tenho a sensibilidade, consigo enxergar os desafios que ele está passando, mas o que me chama desses desafios que ele está passando, né? E eu me proponho ajudar quando ele deixa ser ajudado, da mesma forma de qualquer outro. Da mesma forma de qualquer outro. Tem que ter esse respeito, que não é para se meter, no que não é para se meter. Que a gente se mete muitas vezes até em relação ao filho, com o tempo vai entendendo que o filho vai fazer na sua caminhada. E o marido? Porque se ele se mete da mesma forma, a mulher não gosta, porque se sente muitas vezes superior ao homem. Aí olha o paradoxo, né? Ela sabe que ela está na luta pela igualdade, mas muitas vezes dentro de casa pela sensibilidade, se vem a mensagem do homem para a mulher, muitas vezes a mulher não aceita, porque eu sei mais do que você. Isso é a via de mão dupla. Interessante, né? E não é às vezes eu sei mais do que você, na verdade às vezes eu falo mais do que você, porque às vezes ele também pode ter ou não, geralmente é a mulher que tem mais. Não, aqui o que estamos dizendo é das ações. Entendi. Então é um pensamento, uma egrégora muito forte de como existe uma visibilidade natural, mais fácil, desse sentir feminino mesmo, o lado feminino, que o homem também pode ter, quando essa parte da sensibilidade porque todo mundo tem o masculino e o feminino, e o masculino é mais voltado para essa sensibilidade, o feminino é mais voltado para essa sensibilidade dentro do perfil masculino também. Então isso faz com que quando está no ego, quando o ego é o comandante, quem é esse aí falando comigo? Se eu consigo sempre enxergar mais, na situação passada eu enxerguei e ele não, como ele está falando isso pra mim? E aí não vai ajudar numa resolução, vai ficar uma briga de ego. Entende? Por isso esse lembrete, você não é salvadora, vocês estão lado a lado buscando, sim, essa via de mão dupla, desse respeito, autocuidado, um com o outro, né, cada um por si, e o cuidado recíproco de um com o outro. Respeitando os limites e os perfis de cada um. Simples não é, né? Mas é um grande aprendizado da alma, da caminhada, né? E ao mesmo tempo essa sensibilidade para mim anda lado a lado com uma baita insegurança, com uma baita, no meu caso, não sei, pode ser outras mulheres que não sintam, mas um sentimento de achar que está perdendo, de achar que então, vai mas perder. É justamente isso, é o paradoxo, porque aí dependendo da situação, ele fala comigo e eu acho, quem é esse aí falando comigo se eu percebo mais? E aí, mas ao mesmo tempo, eu tenho medo de perder, tenho medo de estar me criticando, porque já não tenho o mesmo carinho, o mesmo amor. Então isso não tem sentido, não tem nenhum sentido. Consegue perceber? Consigo. Por isso que eu acho dentro de mim, eu acho uma baita dualidade. Não, é um paradoxo. Paradoxo são duas coisas que anulam uma outra. Não cabe na mesma frase. Como eu tô achando que eu sou maior que ele, porque quem é esse aí falando comigo e eu tô com medo de perder esse aí que tá falando comigo, que eu acho que ele é menor que eu. Entendeu? No fundo, olhe para a insegurança, porque a insegurança faz com que eu cuide dela e mantenha o meu relacionamento. Agora,
Agora, se ficar no ego do quem é esse aí que tá falando comigo, vira uma guerra e não uma resolução. Eu tenho muita dificuldade, tipo, até de relacionamento mesmo, porque ele tem um modo de pensar e eu tenho outro. Normalmente é assim mesmo. Eu sou rápida e resolutiva e aí ele mantém no silêncio. Isso me deixa bem nervosa. É porque você quer que ele pense como você pensa. Hoje eu já consigo não querer que pense como eu penso. Então, Mas eu queria entender como o outro pensa. E aí, pra eu poder entender, ficar quieta. Isso é uma coisa que, tipo, tá, então fala como você pensa pra eu te entender. Isso porque o silêncio, tipo, me mata, assim, sabe? então você precisa olhar por que o silêncio te mata. Porque não adianta te falarmos aqui nada sobre o outro. Sim, a situação é o seu sentimento, a situação é o teu incômodo. Então, se isso o que te incomoda é o silêncio, olhe para o silêncio. De onde vem que me mata o silêncio? Não pode manter a... Não, mas aí vem da insegurança, porque eu já parei pra pensar, por que eu fico encucada com o silêncio? Porque a insegurança Então, eu já vai olhe para a perder. insegurança. É isso. Então, tudo isso é olhar para a insegurança. É uma coisa puxar outra mesmo. Porque é o transferir o incômodo do outro para ver o sentimento que está em mim. Meu papel quanto ao meu desafio, minha caminhada de resolução é resolver o que está aqui dentro, o que vem à tona. As situações externas, elas dão, né, evidências, dão sinais para que eu olhe o que está dentro de mim. O que acontece em muitos relacionamentos, nem falando de amorosos, e sim familiar, né? Eu quero fazer com que o outro se adeque a mim. E aí vira uma grande confusão essa situação. Do que eu olhar o sentimento que está em mim quando passo por essa situação com o outro. Meu papel não é ficar fazendo do outro, ensinando o outro ou falando com o outro. Meu papel é esse sentimento que está aqui, eu preciso olhar para ele. Que sentimento que está aqui? Às vezes eu nem sei. E aí, falando de diversos tipos, de outros tipos de relacionamento, e aí em algum momento que até pode ser amoroso mesmo, quando você está na sua vulnerabilidade, a pessoa te ajuda. Aí quando sai do que ela te ajudou, ela te cobra. Ah, mas aquele dia eu te ajudei. Então hoje que tipo, você tem que acordar porque eu te ajudei, sabe? E aí isso dói enquanto você é ajudado, porque daqui a pouco você acha que não precisa de mais ninguém, mas a gente precisa da ajuda dos outros, né? Tipo, de marido mesmo, mulher. Ou... É que entra na mesma situação. Olhe para a insegurança. Aí você vai ver a situação como um todo. Porque o peso da mensagem que vem entra de uma forma, sai de uma forma e entra de outra forma. Então, acontece algo no caminho que faz com que entre de outra forma. Entendeu? Então, entrou aqui em mim dessa forma. E essa forma é a insegurança. Porque a mensagem não é sobre o estar sozinho ou não. E sim, olhe para si. Se não fizer isso, daqui um tempo vai vir de novo e de novo, de novo. Então, se está latente a insegurança, olhe para ela. Se for especificamente relacionado ao relacionamento amoroso, olhe para ela especificamente em relação ao relacionamento amoroso. Se for a insegurança em diversos setores, aí olhe para a insegurança como um todo. Não tenha medo. Tudo bem que a insegurança gera medo, mas não tenha medo de olhar para a insegurança. O que mais? Então, o meu marido, com as crianças, ele é assim. Com as crianças, né? né? É muito bom. Sempre eu tenho 3, vai.
Após para vocês e para eles é para as crianças mesmo. Porque ele é incapaz de levantar a voz para eles. Ele não repreende, ele não dá uma bronca, ele não nada. Ele pode não gostar de alguma coisa, ele vem para mim. O teu filho vomita em cima de mim. Aí eu, por que você não fala isso para ele? Isso não é um problema meu. Você tem que falar para ele. Ele não vai falar. Aí numa oportunidade, eu falo, escuta, o papai estava falando assim, assim, assim. Não, não é bem assim. Aí pronto, ele já sai do caminho, ele tira, não foi ele que falou, ele não sabe de nada. E passa a mão. Não fala, não dá uma bronquinha, ele nunca fez isso. Tudo que eles fizerem está muito maravilhoso, tudo perfeito, tudo. E aí já viu, né? Logicamente que quantas vezes que eu tenho que chegar, aí é porque eu sou mandona, né? Porque eu quero que faça do meu modo. Mas não dá pra, não é assim que cria filho, não é só um. Educar não é só passar a mão e achar tudo, nossa, mó legal, parabéns. Tem isso, vai lá, dá a cabeçada mesmo aí, legal. Não fala nada, nada. Tudo pra ele, eles são perfeitos. Desceram do céu direto para ser filho dele. Então, são visões de mundo, né? São visões de entendimento, visões de insegurança ou segurança. Eu acho que buscar de estar insegurança. perto. Então. Porque ele ele é filho único, né? Então, tudo na vida dele foi eu. Ele, estou dizendo não eu, Renata. Na família dele, ele era eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, tudo era ele. Não tinha outra pessoa. E foi criado assim, dentro de uma redoma. Então, eu acho que isso sei lá, para não ter confronto, para ele continuar sendo, sabe, aquela placidez, aquela. Com eles, os meninos se dão com ele assim, meu Deus do céu, comigo também, mas só que eu vou, eu falo, eu mostro, eu não tento mudar ninguém para fazer exatamente como eu quero, mas eu mostro como eu acho que poderia. Se eles vão fazer ou não, já não me compete, mas que eu falo. Mas muitas vezes eu falo para ele, você precisa falar, fala isso para ele, está te incomodando, fala isso. Não vou falar. Ele fica lá até às 11 horas da noite esperando o Raulzinho chegar para descarregar o carro. Por que você não vai para casa? Espere em casa. Não, coitado, porque se ele chega, ele não vai me chamar. Aí ele vai fazer sozinho? Qual o problema? Não vou deixar ele sozinho fazendo isso. Mas aí é a ação dele como pai. E esse é o entendimento e a aceitação de como ele é. Então, só que aí ele chega e fala, sabe que hora teu filho chegou? Já era mais de 11 horas da noite. Então. E você estava lá fazendo o quê? Eu estava esperando ele, por que você não veio para casa? Sabe? Ele mesmo se contradiz. Sim. Então, eu acho que isso ele não quer contrariar, ele não quer que eles falem, olha, meu pai, não. Eles não têm uma coisa para falar do pai deles, nada, nunca. Aí fica, sabe, eu acho que é uma insegurança, eu acho que a forma como ele foi criado, né? A forma como ele foi criado. Então, ele é um cara inseguro. A minha visão dele é essa, insegurança. Certo, faz sentido. Fale isso sobre ele. Eles não vão deixar de gostar de você se você falar alguma coisa. Com certeza, já falei muitas vezes. Então é isso. O máximo que você pode fazer é isso. Porque aí é o relacionamento de pai e filhos. Então você vê, da mesma forma, ele te respeitar da forma como você age, você respeitar da forma que ele age. Não ele passar o bastão para você. O que for do olhar dele, tente fazer o filtro para não falar. Fale com seus filhos coisas que você acha relevante. Não ser
né, telefone sem fio. É isso que precisa. Aí ele vai te perguntar, você falou alguma coisa com eles? Não, não falei, eu não me incomodo com isso. Se é você que tá com isso aí latente, é você que tem que falar. Eu não estou implicando, eu não estou fazendo aqui, eu não vejo sentido por que perguntar. Veja se não faz. Se eu falo, sabe a resposta? Já até ouvi. Acabei de escutar. A resposta é, já sei que eu tô errado. Eu tô sempre errado. Eu já sei que eu tô errado. Então. Eu até escutei aqui a obra dele. Isso é bastante sobre insegurança mesmo. É isso ele vai falar, entendeu? Se eu falar assim, mas não é assim. Você não pode. Então, não é que não é assim, só dizer, não falei. Entendo a sua preocupação, mas não falei. Que eu tava errado. É. Teimosia, né? Insegurança, né? Uhum. Porque também na hora que esse pai faltar, eles não vão saber fazer nada, né? No Então. caso de descarregar um carro, Então. não tá ali e agora. Tudo. Ele tá assim, entendeu? É que nem aquela senhorinha que faleceu agora há pouco tempo no meu prédio. Aquele filho viveu para ela. Ponto. Ele vendeu um apartamento que ele tinha para morar com a mãe quando o pai faleceu. Ele usou todo o dinheiro para reformar ali. Ele não trabalhava mais. Era a pensão da mãe. Tudo ele fazia por ela. Era um filho mais, desculpa a palavra, um banana. Agora a mãe faleceu, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vida, ele está perdido, porque ele não sabe nada. Ela foi tão, entendeu? E ele agora está, e é ruim isso também, um cara com 60 anos. Porque assim. quando a mãe dele morreu, ele ficava assim. E olha que a gente já estava casado há 40 anos lá e já tinha os filhos e tudo, e ele ficou bem perdido. Não, mas... Já estava casado e com filhos, né? E ele Sim, ficou- mas nem- uma- nem Ela filho morreu tem. agora, Mas 5 é anos que, atrás. o que significa o banana? Para mim? Não, porque não... O que significa? Eu falei, o banana, que é uma palavra nossa aqui da terra. O que significa? Uma pessoa que não sabe nada, não desenvolve sozinha, não tem atitudes. Certo. Não nada. Porque, mas ao mesmo tempo, ele abdicou e se dedicou A mãe. aos cuidados da mãe. Então, ele tem um caminho feito, certo? Bonito até, vamos pensar. Independente se está entregue aos cuidados da mãe ou não, quando o vínculo muito próximo, né, de vida, um deles desencarna, essa sensação de perdido, ela acontece, independente se depende financeiramente ou não. É o vínculo, é a ligação dessa falta, é aquele entendimento sobre a distância, sobre a ausência. Então, essa sensação de perdido, ela existe independente do financeiro ou não. Aí, com o passar do tempo, é para ser amenizado esse sentimento de perdido, porque é sobre o entendimento, sobre, né, a aceitação, e aí é onde vem as situações das consequências das ações. Mas enquanto está aqui, tem oportunidade e tem resolução para algo. Para mudar, né? Para agir, né, para tentar. Então, essa sensação de perdido é mais sobre a ausência e um período de recalcular a rota mesmo. Porque Na verdade, todo mundo fica perdido numa separação, uma perda. Isso. Então, é esse período de recalcular. De acordo com como foi o desencarne, a aceitação e tudo que envolve, né, o luto junto. Então, tem gente que resolve isso dentro de si com mais facilidade, tem gente que fica um tempo. Aí, nesse tempo, é o que vai se entendendo quão a fundo isso está forte aí sobre o agir, sobre o trabalhar, né, sobre o financeiro, sobre o se dedicar a algo, tentar alguma profissão, algum trabalho, porque a todo momento é momento de uma oportunidade, né? Então, com o tempo, observar como ele vai lidar com a vida,
adiante. Mas não faz muito tempo, né, que aconteceu. Ah, tem uns 20 dias. Não fez Então muito. ainda Ainda é esse? ainda é o luto, é recente. E aí isso é, agora se daqui 4 meses, 5 meses, estiver exatamente do mesmo jeito, aí já demonstram outros, né? Outros desafios. Porque é aquilo do ficar por trás da história e não tomar partido da sua história. Tomar conta da sua história, porque viveu tomando conta da vida da mãe, e aí em que momento ele vai agir para tomar conta da vida dele? Agora chegou a vez dele. Isso seria semelhante a um sentimento que eu já vi acontecer com algumas pessoas de quando aposentam, que não tem que tipo tem aquela rotina que vive aquilo ali e aí sim. para e aí não se preparou para nada. Isso, E a o que que eu vou pessoa entra fazer? numa depressão profunda às vezes porque ela está ali. Na verdade, esses assim que entram numa depressão depois que aposentam é muito de nunca ter parado para olhar no espelho. Nunca parou. Aí quando para, vem tudo, né? Aí, quanto mais demorar para parar, mais coisa vai vir. Então também tem isso, entende? Não deixa de ser uma perda, né, do E- trabalho. Sim, é por isso que eu Mas fiz perdeu, essa. mas perdeu. Então essa análise, e até também Aí tem tempo de de mãe, se olhar, né? até também de cuidadores, né? Que no caso dele seria um cuidador, ou até das mães que cuidam dos filhos, que ficam. Então é tudo isso. Envolve. Antes de vir pra cá, aqui o Felipe cochilou, mas ele tava vendo um filme que era uma história dessa, de um homem que perdeu, ele dormiu, mas eu assisti. É um homem que cuidou da mãe e não fez sua vida, e aí ela faleceu, e aí os amigos, eu entendi como uma espiritualidade ajudando aqui, eu ficava assim, vamos lá, faz alguma coisa. E ele tinha um financeiro muito bom, que a mãe deixou, que ele ajudou, né, a construir. E aí ele não sabia o que fazer. E aí, como ele viu que ele gostava de idosos e de cozinha com a mãe dele, ele abriu um restaurante com 3 idosos cozinhando. Isso. E aí ele foi, mas assim, alguns amigos cutucaram, aí ele teve a ideia e anunciou, preciso de idosas que saibam cozinhar com afeto. Na verdade, eu Era- não dormi muito. Na 3 verdade, o idosos que juntou foi o que ele lembrou do bom da mãe. da mãe. Só que era o como eu não afeto, podia a que a cozinha. mãe mais cozinhasse, aí ele falou, pô, mas eu preciso que seja esse Seja amor. idosa. Aqui. Aí ele teve a ideia das idosas nesse sentido. Legal. E as pessoas cobraram ele dessa forma, assim, você não pode, usa o dinheiro dela então, fazer alguma coisa pra você, fazer um curso, não. E aí eu, antes de vir pra cá, eu estava vendo isso. Entendeu? É que o Fê só dormiu na hora que ele perdeu a mãe, por isso que eu falei que ele dormiu. O que mais? Eu queria perguntar sobre profecias. Tá. A gente tem, por causa do novo Papa, a gente tem ouvido um monte de coisa que é muito evidente ser besteira, outras coisas que a gente não sabe. A gente tem Nostradamus, né, que de tanto tempo as benditas profecias de Nostradamus. São coisas que a gente tem que levar em consideração, a gente tem que ignorar, tem que pesar. Por isso que precisa existir um filtro. Tem muitas mensagens, como você mesmo disse aí na sua fala. Muita coisa que parece que não tem sentido, que não tem mesmo, e outras coisas que valem sempre uma determinada atenção. Mas, para ter mais clareza, seria importante buscar mais claramente onde está escrito essas profecias e não a interpretação, anúncios de interpretações das profecias. Porque essa é a questão, né? As pessoas vão colocando a sua interpretação e vai jogando peso para um lado, para outro lado. Quase ninguém anuncia, trazendo para o meio a profecia. E tem aquela história lá do quem conta um conto aumenta um ponto. Isso. E tem muito essas guerras de crenças limitantes religiosas. Então, fica muito desafiador entender de onde saiu essa notícia. Porque se cada um puxar para a Isso. sua, Vai levar para um lado ou para vai outro levar lado. para um lado para o outro.
E nem tem só dois, né? Tem vários. É, Entendeu? Então, quando você vê um recado sobre a paz, siga por esse caminho. Porque as profecias, elas vão trazendo recados de resolução para paz geral, não para guerra ou para destruição. Paz de um time, né? Hum? A paz de um time, né? A paz de um lado só, né? Isso que é a interpretação das A pessoas que fazem. mensagem é de resolução, de paz. Né? O encontro, né? O respeito anda junto. Se existe respeito pelas diferenças, né? Existem pontes entre todos, isso é paz. Paz não é tornar todo mundo ter o mesmo pensamento, não. É respeito mútuo e pontes entre todos. Então, no momento em que estamos, as profecias que falam desse período do planeta é sempre no sentido de expansão, no sentido de evolução. Então, é em busca da paz. Naquele período em que, quando foi Jesus na Terra, a mensagem era principalmente o amor. Amar a todos. Né? Independente das diferenças, independente das religiões, independente porque as profecias levavam a isso, sobre o amor. O recado era desse. Só que falava sobre ser o Deus, né? Porque precisava ser vinculado às falas da época. Mas a mensagem de Jesus foi o amor, amar a todos. Independente dos deuses que cada um pensava, independente se era considerado cidadão, se não era considerado cidadão, né? Se tinha que pagar imposto, se não tinha que pagar imposto, todo mundo tinha direito de ser amado e de amar. Que Deus não fazia diferença quanto a isso. E aí, a mensagem do planeta hoje, as profecias que vem trazendo para esse período do planeta é sobre paz. No escrito, né? E aí você busca pela ação. Então, além disso, para você saber que a mensagem está vindo de um local confiável, busque entender sobre o que é feito para ter, né? Para ter paz, não do grupo, para emanar, né? Multiplicar a paz. Eu acho esse novo Papa, ele transmite uma coisa boa, pra mim, né? Ele transmite uma coisa boa. Você vai olhar o histórico dele, também teve uma caminhada legal. Agora, se a gente lembrar que o Vaticano tem muita politicagem e que ele é um Papa americano e que andou de braço dado com o Trump no enterro do outro o tempo inteiro, fazendo politicagem, aí a gente já fica ressabiado, né? Já bota o pé atrás. Então, por isso que eu digo, a gente tem que pesar muito e não mergulhar de cabeça. Por isso que é a continuidade, né? São as ações que vão ser feitas a partir de agora. A oportunidade que se tem e quais caminhos vão ser levados. Então, não dá para idolatrar com cegueira, porque depende da ação daqui para frente. É isso. Não é sobre o julgar o que foi feito antes. É agora, com esse título, com essa possibilidade de ação, intervenção, posicionamento, né? Quais vão ser os caminhos que vão ser escolhidos daqui para frente. Idolatrar é que não dá. Na cegueira, porque é aí onde entram as crenças limitantes, o quadrado. Que a gente já sabe aqui que o objetivo não é esse. Se alguém te convencer que só existe isso, esse quadrado é o mais importante aqui,
importa, desconfie. Nessa parte pegando esse gancho, essa parte do planeta, de hoje em dia, da verdade, tá tendo um foco no poder mais do que no dinheiro hoje, para mostrar a verdade das pessoas? Porque eu tenho visto muita gente Sim. guerrear pelo poder É, o em si, poder. não é pelo dinheiro em si, é pelo poder mesmo. Isso, é o poder. E aí, de repente, eu até respondo qual que é essa resposta do Papa, né? Porque agora é um cara que tem um poder Isso. Aí grande quais vão nas ser as mãos, ações o que que eu vão ser faço. feitas. É o poder. As pessoas buscam mais do que dinheiro, poder. E aí o dinheiro vem junto, né? Do poder. Na maioria das vezes. Mas a principal intenção das pessoas, quando estão no ego, é a busca pelo poder. Se sentir grande através do poder. Não tem algumas mensagens que passam, né? Dê poder a... Como é que fala? Vocês falam, dê poder a um, que aí você vai conhecê-lo de verdade, não é? Ter poder essa pessoa, né? Bem isso. Porque não é o dinheiro, é o poder. Mas essa pessoa nem tem muito poder, ela quer ter a sensação de poder, né? Tem gente Então, que em algumas estar situações tem a numa sensação. posição de poder. Ah. Estar numa posição de poder. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em algum vínculo, em algum a sensação de poder, ela preenche, né, o ego. E quanto mais ele está no domínio do seu campo, mais isso enche no peito. E aí isso vai encher no peito e cega completamente os olhos do que é para enxergar e acaba virando um caminho meio sem volta se não tem alguém para dar uns estralos assim para voltar a enxergar. E aí até a pessoa pode estar no poder com humildade, né? Porque o poder ele é importante, né? Pessoas que têm o poder de lidar com outras pessoas, de comandos e usam o poder da forma correta, da forma sensível, da forma de entendimento, de conversa, de Pacificadora, né? em busca da paz e da resolução das situações e do trabalho como um todo. São esses perfis de líderes. A busca é essa, por esses perfis. E vocês conhecem, com certeza, através da história, muitos perfis que vão no caminho contrário desse perfil de pacificador. De Quando conversa. mesmo com um Porque- estalo assim a pessoa não acorda. Não, então esse estalo ela não viu. Ela não, Foi de qualquer um, né? não foi estalo. Não teve estalo A nenhum. cegueira é tamanha. É o fascínio, né, que se chama. E até o poder que estava falando aqui, tinha mais uma coisa. Falei mais. O que mais sobre isso? O pacificador de pessoas líderes que estão buscando, que o ideal seriam Ah. pessoas líderes assim, pacificadoras. Isso mesmo, porque muitas vezes são vistos como sensíveis ou como menores, né? Ou como... Tipo bobo, né? Isso. São vistos dessa forma, por aqueles que enxergam o poder como Eu perguntar, mas isso É porque quem por gosta quê? do poder gosta do poder para si e não para nós. Mais isso aí é quanto mais trouxa, entendeu? dividido. É uma pessoa que não sabe ser, na verdade é um outro que não sabe, né? Só que é difícil você explicar para o outro isso se o outro tem uma visão diferente. Então, é onde entra a fala aqui da sua pergunta de início sobre o relacionamento. E o que é o outro aí falando? Na verdade, são visões de mundos diferentes. Então, vai me machucar, vai bater em mim. Eu tentar convencer a enxergar com os meus olhos,
E vai me machucar também aceitar que a pessoa enxerga com outros olhos da forma que eu não enxergo. Então, nessa hora, para e se questiona. Vale a pena? Ou não? Me machuco dos dois jeitos. Vale a pena na minha caminhada? Aí são os pesos da balança da sua escolha, do seu caminhar. Claro que o encaminhamento é sempre para se libertar, né? Resolver a dor e se libertar. Mas é uma escolha, é um livre-arbítrio. E os irmãos, seus anjos e mentor não vão te abandonar no fato de você escolher o que não seria o melhor para você no momento. Mas é porque isso vai gerar mais sofrimento. Então, o sofrimento pode levar com que você tenha eles afastados de você, porque você está sofrendo, você está mantendo sentimentos densos no seu campo e automaticamente isso interfere em quem está próximo de você. E às vezes também você começa a dar tanto valor, tanta importância para uma coisa que não é importante. Não tem essa importância toda. Com o passar do Isso. tempo, você vai aprendendo a dosar. A dosar, O exato. que realmente vale a pena. Isso. O que realmente tem valor. É por isso que quando vem latente isso, é preciso recolher-se e entender até onde vale a pena. Por isso, se vai doer dos dois jeitos, mais ainda. Aí é mais um entendimento de que isso não vale. Porque para a sua caminhada não vale. Se a resolução do positivo e do negativo vai fazer você doer, vai fazer doer em você, coisas que é a sua visão de mundo, que você sabe que vai contra a sua visão de mundo, então é hora de parar. Agora, se uma das opções ainda é resolutiva, de forma que você consiga fazer com que não doa, aí tudo bem. Aí você tenta fazer um molde para que não tenha e não sinta dor mais. Quantas pessoas seguem a vida, né? No sofrimento, por achar que não tem saída. Mas às vezes a saída é sair mesmo. Só que tem que ter coragem. Tem que ter coragem para lidar com as consequências, para lidar com os olhares, com as consequências como um todo. O que mais? Eu precisava de uma ajuda a ver o que eu não estou vendo, para chegar no meio termo. O que acontece? Quando eu tenho alguma coisa marcada, tipo 4 horas da tarde, é como se isso me gera uma sensação de que eu não consigo fazer nada no meio, ou quando eu falo assim, não, eu vou fazer, aí eu começo a fazer coisas no meio, eu tento fazer coisas e eu também não consigo, me gera a frustração de não ter conseguido fazer ou chegar atrasado no compromisso das 4. Que sentimento é esse que eu tenho que isso me gera tanta coisa no meio disso tudo? É frustração e ansiedade. Mas aí o que acontece também? Em alguns momentos eu falo assim, então eu não vou fazer nada, vou ficar esperando só aquele compromisso. Porque aí eu não me atraso, não me gera frustração, mas aí me dá a sensação também que eu não faço nada. Tá, e qual é o problema de não fazer nada? O que é não fazer nada pra você? Não, às vezes eu não não fazer nada. Às vezes, principalmente eu não sair de casa, com medo de horário, porque eu tenho essa coisa de correria dos horários, eu tento sempre ir contra essa... Mas que dia que você faz isso? Não, hoje era um dia, eu acabei indo, fazendo e deu certo. Hoje, que dia é pra você? Hoje é a segunda-feira, que dia como assim? Folga. Ah, uma folga, no dia de folga principalmente. Então, por quê? Nos outros dias você tá trabalhando. Sim. Aí você quer fazer o que no seu dia de folga? Não, às vezes eu queria fazer nada. Então, Mas aí não- se você faz nada, você se julga porque você não fez nada. Exato. Então, entende? Como... Entendo. Eu fiquei no sofá, que inútil que eu sou. Às vezes pensei. Não, então, a questão é,
você conseguir adequar o horário que você marque algo no seu dia de folga, porque você gosta de fazer algo também, de forma que você consiga descansar e consiga fazer. E tem dia que você vai fazer um monte, tem dia que você vai ficar descansando o tempo todo. Principalmente a dica, né, no período em que sua filha está na escola, por exemplo, porque isso dá sua filha estar na escola dá uma sensação mais de liberdade, porque está na escola. Então, esse período você tenta dividir entre o descansar ou fazer, ou, se é mais fácil você descansar de manhã enquanto ela está com você busca agir e fazer as coisas no período em que ela não está com você. Porque um dos objetivos é estar junto com ela. Aproveitar o dia de folga, não é? Então, observe quanto a isso. Qual que é o melhor período para eu descansar? E às vezes vai ter dia que eu vou poder descansar de manhã e de tarde. Porque eu não tenho nada, não marquei nada e vou ficar tomando café. Como que eu lido com isso? Hã? Quando marcam pra mim. Como eu lido com isso? Isso também me gera frustração. Aí você precisa saber conversar para adequar no seu horário. Então, um combinado essa hora eu não consigo, pode ser essa, quando já deixaram na escola, quando eu já estiver na rua. Uma dica é essa. Entende? Então, deixa eu antecipar, se é mais tarde, deixa eu antecipar para poder fazer, ou posso ir quando estiver no caminho para buscar, algo assim, algo que faça mais sentido na sua cabeça, porque você sabe que se você ficar quebrado assim, isso vai te gerar frustração. Então você precisa adequar de forma a ser sensação de controle e não de comando, não de comando externo, sim do seu controle. Já pergunto um dia antes o que tem para fazer, quando é para se algo marcar algo, e aí nisso você já consegue pensar qual a sua melhor estratégia para organizar o seu dia de folga. Entende? Até o livre-arbítrio de dizer não, hoje eu não quero. Também? Mesmo se alguém Hoje não te dá. chama, eu quero que você faça isso, assim, vem aqui em Mas casa, hoje não vamos dá, tomar. pode ser Eu amanhã, falo, não hoje quero, eu consigo, né? mas eu consigo só se Sabendo for não. às 5 e pouco, porque eu já vou pegar minha filha, ou eu consigo uma e pouco, porque é quando eu vou levá-la, ou eu consigo quando ela está no inglês, eu consigo de manhã, porque hoje ela está no inglês, aí eu consigo. Então assim, tem esses, e tá tudo bem com isso. Eu consigo porque eu vou sair para almoçar. Então são essas os combinados, né? Mas precisa existir a ação e a fala, sempre prévia, para que você tenha tempo com a sua cabeça de fazer a sua estratégia do seu dia. Eu acho que isso, na verdade, é o que mais às vezes me frustra. Porque às vezes eu programo a minha cabeça de uma forma e não sai. Aí você vai dormir programado de um jeito, aí você acorda e começa a entender que não é desse jeito, aí... E aí eu me cobro que aí parece que eu não estou confiando em Deus porque eu não estou deixando as coisas acontecerem como tem que acontecer. Não sou eu que comando, mas isso me gera essa frustração. Então, mas aí a frustração aí te leva para outros pensamentos. Isso. Então por isso, amanhã eu estou de folga. Precisa de algo externo? Precisa de algo que eu faça? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá bom, então eu posso fazer isso tal hora, tal hora, tal hora, vai atrapalhar alguma coisa? Porque aí fica melhor pra mim, porque aí eu consigo. Outra sugestão, fazer tudo num período e deixar o mais livre em outro período, seja de manhã ou à tarde. Certo? Faz sentido? Faz. Mais alguma coisa? Eu queria agradecer. Semana passada eu disse que esse período de um mês era difícil para mim e eu me senti tão acolhida aqui que o Dia das Mães foi tão leve. Que bom. Sabe, tudo bem, até me preparei. Falei, o Dia das Mães é mais comercial, é todos os dias, assim, racionalmente. Mas aí a emoção podia bater. Fiquei bem, fiquei leve.
Saí com 2 amigas, fui almoçar no restaurante. Fiquei bem. Fiz a minha oração, mas sem sofrer, sem, sabe? Que ótimo. Fui leve, agradeço. Obrigada pelo seu relato. É isso aí. Por isso a coragem do falar, né? Uhum. Essa é a importância do falar, do se abrir, para que os sentimentos sejam resolvidos, né? A clareza venha para acalmar o coração. O objetivo da reunião é esse. Um deles é esse, né? Trazer conhecimento independente do sentimento ou da história ou da situação. Eu tenho escrito bastante também, é como se extravasasse, sabe? Que Para ótimo. esvaziar mesmo, depois eu me sinto leve. Que Então eu ótimo. escrevo tudo assim em relação à dor, a buraco no peito, tudo. É como se eu estivesse jogando para fora. Tirando e colocando no papel. Ótimo. Aí eu leio e falo, não é tudo isso também. Isso. É isso mesmo, porque aí você vai de encontro. Isso. É. Aí, opa, não é tão assim. Uhum. Por isso que às vezes a fala também ajuda nisso. Porque quando você fala, aí você entende até o que você está sentindo, que você acha que é uma coisa. E aí, ou então quando você divide a sua história e alguém entra no ouvido de alguém e pode consolar até aquela pessoa, porque olha, não é só uma pessoa que passa por isso, a outra também. Então esse espaço também é para isso, para que entendam que as relações interpessoais, elas são o desafio junto da resolução. Independente se nós estamos falando da relação interpessoal de irmãos encarnados ou encarnado com desencarnado. Porque esse relacionamento, o vínculo que se cria, ele não se dissolve quando alguém desencarna. Ele mantém. E aí, isso é bem importante. Então, muitos dos sentimentos que você relata são sentimentos que irmãos aqui também sentem sobre outros que até são encarnados. Porque é sobre relacionamento, é sobre sentimento, sobre amor, sobre vínculo. E não sobre apenas como foi ou o que foi, entendeu? Não é nada sobre isso. É o vínculo. E isso é muito importante. E aí, quanto mais você divide sobre isso, é um bálsamo que retorna para você. E isso vai te dando força. E aqui eu tenho esse ambiente de escuta. Porque Isso. fora daqui eu sou sozinha. E para algumas pessoas eu sei que eu não vou conseguir, sabe, esse feedback, esse Sim. acolhimento. Pelo contrário, vão querer me consolar, não é isso. Isso. É que eu encontro, por isso que eu agradeço sempre. É isso mesmo, né? Que aí vem com aquele olhar de ai, tadinho, né? Não é isso que eu estou precisando. Isso, exato. Que bom que você tem esse olhar quanto a isso. Porque muitas pessoas gostam de ser vistas como coitadas e como que o sofrimento dela é o maior. Que tem isso. Nada a ver. Que aí isso vai pro ego. E isso até do ego pode levar até pro poder, acredita? Porque aí você consegue manipular pessoas pelo seu sofrimento. Que se ligaram a você pelo seu sofrimento. Então, olha que delicado isso. Então, isso é bem importante, essa resolução e saber até com quem dividir, onde dividir, né? E aí, através da resposta da pessoa, você já consegue saber se a pessoa tá realmente entendendo o que você está falando, né? Ou se ela tá falando o que você não quer ouvir, na verdade, né? Uma das últimas frases que eu ouvi depois que o Papa Francisco se foi é o poder da escuta, do saber escutar sem tentar consolar, sem falar, só escutar. É isso que você encontra aqui. O Papa Francisco fez uma das falas que ele já estava mais doentinho, assim, quase no final, que era: aprendam a escutar, sem falar que o seu problema é maior, sem falar, você não sabe o que eu passei, né? Mas aprender a escutar, que é isso que às vezes as pessoas mais precisam. Só uma não é voz, né? Uma coisa de ouvido, de escuta, que você falou que tem aqui. Então, mas aí vai o recado.
acompanhamos muito, acompanhamos muito no dia a dia, eu principalmente, os relacionamentos que ela tem. E é visível que muitos de vocês aqui escutam, mas no dia a dia de vocês não escutam. Agem aqui nesse momento da reunião aberta de forma totalmente na escuta, mas fechou a reunião, já agem daqui para fora não escutando o outro como deveriam escutar. Sem uma resposta já imediata, que parece que não escutou a mensagem, né? Sem uma mensagem de julgamento com a sua interpretação. Então, esse é o maior recado dessa noite. Como está o seu ouvido para escutar sem julgar daqui para fora? Hoje é segunda. E aí vocês tragam respostas para a semana que vem. Vamos ver quem vem. E mesmo quem não estiver aqui e assistir, tem essa lição de casa. Como está meus ouvidos, né? Estão limpos? Estão conectados com quem devia estar? Para que a mensagem chegue nos seus ouvidos, entre no seu coração e perceba se existe uma resposta ou não. Para acolher aquele irmão. E não para apontar o dedo, ou acusar, ou criticar, ou julgar. Não, estamos falando sobre a escuta daqui, igual a reunião aberta. Ele está sentindo um espaço de fala? Escute. E aí veja como seus ouvidos estão abertos, perceba o coração, então às vezes respire, tome uma água e veja se tem coisa para sair da boca. Ou não. Porque às vezes o silêncio é muito importante, tanto quanto uma fala. Quando está escutando, né? E aí um abraço resolve. Ou então sai uma fala, tô contigo. Então aí. Certa vez eu escutei de uma conhecida, né? Era muito minha amiga, era uma conhecida, e ela fazia palestra nas casas espíritas lá em São Paulo. Em várias, ela era chamada e em todo. Aí ela contou que ela fez uma palestra lá num determinado local, falando de Francisco de Assis. Acabou a palestra, todo mundo cumprimentou, que coisa maravilhosa, que palavras lindas, ai, tocou meu coração, encheram a bola dela. Ela foi embora, entrou no carro dela, ela dirigindo, ela foi embora. E não demorou muito no trânsito, logo bem pertinho do local que ela estava, um carro fechou ela. E ela abriu a porta do carro e saiu esbravejando. Ela xingou um monte de palavrão, porque ela se sentiu assim ultrajada. E eu quase que eu bati a minha cabeça no vidro, porque foi uma coisa tão repentina, eu não esperava que eu saí, eu xinguei e fui para casa. Chegou na minha casa, eu fiquei pensando, para que eu fiz aquela palestra? Se eu mesmo, que era, o meu ouvido estava mais próximo da minha boca, era o meu ouvido, eu não vi nada do que eu falei para os outros. Aí todos os elogios, tudo aquilo que eu ganhei, para mim não valeu de nada. Porque eu mesmo não ouvi o que eu falei. Isso mesmo. Ela me falou isso, já deve ter uns 10 anos atrás. Eu nunca esqueci essa história. Isso. Aquele que passa a mensagem, o primeiro ouvido que escuta, é o seu. A gente fala, mas depois a gente não fala. E aquele que está desabafando, está escutando, sim, claro que está falando, mas quer ser escutado. Então a sua responsabilidade é o que sai pela sua boca. Você gostaria de escutar, se fosse você que estivesse se abrindo, você gostaria de escutar, se fosse você ali, o que você falou para a pessoa? Esse é o recado. Então, pensem nisso essa semana. E tomem bastante água.
porque vai ajudar nesse processo de limpeza do ouvido, do coração, da visão, né? E do silêncio também. Certo? Que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e fé, que encham seus copos de coragem, né? Com água, com muito amor, com muita sabedoria, resiliência, pé no chão e caminhando em frente. Porque a busca pela paz, ela é contínua, ela não termina e começa de novo, ela se mantém, ela não tem hora, ela não tem dia de semana ou final de semana, não tem feriado. A busca pela paz é a sua alma que vem com esse propósito vinculado a isso. Então, se você entende que esse propósito é o que te move, confie na providência divina e busque maneiras diárias de se movimentar até entender a próxima estação que se apresentará na sua caminhada. Então, um dia após o outro. Um dia após o outro. Se cuidem. Muito bem, então. Paz e luz a todos.